meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Ciências para a turma do 7º ano. Hoje nós iremos continuar o nosso estudo sobre o módulo 16, que inicia o reino animal. Na aula anterior a gente viu que o reino animal ele apresenta 9 filos diferentes e nós vamos começar a estudar cada um desses filos a partir de agora, falando das suas especializações, falando das suas diferenciações em comparação aos outros animais. Aqui nós começamos com o filo mais simples, que é o dos poríferos. Ele também pode ser chamado de filo dos espongiários. Remete às esponjas e lembra sim as esponjas que a gente utiliza em casa. O corpo dele é coberto de poros e a aparência é realmente igual, é parecido, lembra muito as esponjas que a gente usa na pia para lavar a louça. Ele apresenta uma única abertura, tá? Que é na sua parte superior, chamada de ósculo, e no seu interior tem uma outra estrutura chamada de átrio. Ele apresenta células especializadas, cada uma com uma função específica, e toda vez que você ouvir falar dessas células, você está falando do reino animal do filo poríferos. São células que apenas os poríferos apresentam. Aqui nós temos um desenho de um porífero, a estrutura dele é essa preta, tá? Então externamente você vai ver ele assim. Vou colocar ele de forma reduzida aqui, tá bom? Então é como se você visse ele assim, ó. Do lado de fora, ele vai estar assim. Mas a sua estrutura interna, aqui eu tô cortando, né? Você vê o átrio aqui. Se você olhar sem esse corte, você vai ver ele simplesmente assim, ó. Parece aquela esponja natural que a gente compra no supermercado? Uma amarelinha? Aquela esponja vocês sabiam que era considerado mato, né? Enfim. Mas ele lembra também muito a esponja da pia, porque a esponja da pia, ela tem aquela parte amarela e ela é toda cheia de furinhos. E os poríferos são assim, cheios de furinhos do lado de fora do corpo. É por esses furinhos que a água entra. Eles são conhecidos por serem animais filtradores. Eles absorvem a água por esses poros. Essa água percorre o seu corpo internamente. A cada vez que essa água percorre o corpo dele, as suas células já vão retirar da água o que precisa, do alimento, do gás oxigênio, porque eles respiram, tá? E aí a água vem pra cá, ó. Vou fazer de roxo. Então a água entrou aqui. Não, vou fazer de laranja que fica mais diferente, né? Então, ó, aqui é um poro. A água entrou aqui. Tá entrando, certo? Então ela vai passar. Quando ela chega no átrio, essas células especializadas que têm flagelo fazem a água ficar dando voltinhas até ela ser expulsa. Então, enquanto ela está dando essas voltinhas, essa célula especializada aqui na parte interna, ela é uma célula flagelada chamada coanócito. Ela vai com esse flagelo dela capturando o alimento que precisa, tá? Então a água entra pela lateral do corpo, através dos poros, passa pelas suas células, chega no átrio por conta dos flagelos, dos coanócitos que estão em movimento. Essa água vai circular dentro da esponja até ser retirada através do ósculo, tá? Então ela não vai realizar digestão, ela não faz xixi, ela não faz cocô. Ela vai botar água para dentro e vai botar água para fora.
E aí o alimento dela e o gás oxigênio, ela captura, cada célula responsável por capturar a sua parte dessa água que passa. Seria como eu dizer que eu estou passando com um carrinho de mão e aí dentro do carrinho de mão é que está o alimento. Enquanto eu passo ali na fila da sala, cada pessoa tem que pegar a quantidade de alimento que lhe é necessário. Aqui a gente não tem acúmulo. Então, o contrário do que aconteceria se a gente fizesse isso em sala de aula, que a gente ia pegar o tanto que desce, na verdade, não necessariamente o tanto que a gente precisa, porque nós, seres humanos, somos gulosos, gostamos de comer mais do que precisamos. Então, ao contrário da gente, ela vai capturar da água apenas o necessário. Como ela não dorme, essa água transita o tempo inteiro, mesmo de noite, então ele vai fazendo esse movimento. Sentiu fome, pega, como se tivesse um restaurante à vontade. Ele sentiu fome, ele vai lá, pega. Faltou oxigênio, ele vai na água, pega. Cada célula pega a quantidade que precisa. Aqui a gente vê que eu tenho, essa célulazinha achatada do lado de fora, tá? Essa célula achatada é chamada de pinacócitos. Depois dos pinacócitos, a gente tem uma célulazinha estrelada, tá? Essa célula estrelada é a espícula. Depois da célula estrelada, você vê uma bolinha verde aqui, ó. Essa bolinha verde representa os amebócitos. E dentro do corpo dele, você vê os coanócitos, que são células flageladas. Professora, tá pequeno, tem como fazer maior? Ó, no caso dos que foi que eu derrubei? No caso dos coanócitos, a gente vai ter assim, ó. Ela é ovada e tem um flagelo, tá? No caso dos amebócitos, lembra a ameba, não lembra do reino Monera? Não, a ameba do reino protista. O cérebro falou e já se corrigiu. Lembra a ameba do reino protista. Então, ó. Simples assim. São células. E aí a gente sabe que é eucarionte, então tem um núcleo. Vou botar a bolinha aqui para representar o núcleo, tá bom? Aí tem, ó, os pinacócitos, é como se fosse assim, ó, achatado de um lado e oval do outro. Parece um olho. E a espícula dobrou, dobrou, dobrou. Ó. Ela parece uma estrelinha, só que só de 3 pontas, tá bom? Então, são 4 as células especializadas. Eu recomendo que você dê uma pausadazinha no vídeo e faça o desenho, tá? A gente não tem um caderno de desenho agora para o segundo bimestre, mas talvez lá no terceiro a gente consiga. Ai, que saudade do meu caderno de desenho. Enfim, como lá no nosso livro a gente tem um desenho, mas ele não está, digamos assim, tão claro, ele só mostra um pedacinho, né? Um corte, você pode fazer ele todo no seu caderno, com o posicionamento de cada uma dessas células. Então, eu recomendo que você dê uma pausadazinha no vídeo e faça a cópia. Do mesmo jeito que você vai pausar para fazer o desenho, você pausa para anotar a parte do conteúdo, ok? Bem, achei o que era. Aqui nós temos explicando como são essas células especializadas, tá? Ou células especiais específicas dos poríferos. Tá informando que os pinacócitos são achatados, que eles são unidos e recobrem externamente o corpo dos poríferos. Os coanócitos
tem o formato ovoide e tem flagelo. Ele recobre internamente o corpo. Ele é responsável por fazer com que a água ganhe velocidade dentro do corpo do porífero e que ela possa, por conta dessa velocidade, passar por todas as células. E é esse passar pelas células que vai permitir que cada célula capture o seu alimento. Então, nós temos os amebócitos que ficam entre os coanócitos e as espículas. E temos as espículas, que são as células estreladas e ficam entre os pinacócitos e os amebócitos. Os amebócitos são as células que vão dar origem aos espermatozoides. Ó, já deixa claro que se eu tenho espermatozoide, alguma parte dela também vai virar um óvulo e eu vou ter uma reprodução sexuada. Confere. Mas antes de falar sobre a reprodução, eu preciso ressaltar que o habitat dela é estritamente aquático. Você não vai encontrar poríferos em terrenos, em solo úmido, não, aquático. E a grande maioria é marinha, mais de 90% das espécies são marinhas. E eles também não vão ser encontrados livres, leves e soltos. Eles não vão ser transportados pela correnteza. Eles vão estar sempre fixados em um substrato, pregado numa pedra, pregado no casco de um navio, preso às vezes até no corpo de algum animal que vai passear por aí, um animal que tenha concha, por exemplo. E se ele se fixa em um local que é móvel, facilita a alimentação deles, ó. São espertinhos. A nutrição é chamada de intracelular. Isso quer dizer que só acontece dentro da célula. Nós, seres humanos, temos as duas digestões, a intracelular e a extracelular. Então, quando a gente come, é a parte do extracelular, que ocorre fora da célula no sistema digestório. E quando a nossa célula recebe o nutriente, é que passa a ser a digestão intracelular. Como cada célula vai capturar esse nutriente da água, a digestão dos poríferos é só intracelular. Não tem estômago, não tem boca, não tem dente, não tem esôfago, não tem intestino, não faz número 2. A respiração é por difusão. O que é isso, difusão? Quer dizer que ela está num ambiente aquático e que o gás oxigênio está diluído entre as moléculas da água e cada célula vai capturar o oxigênio que precisa, tá bom? Quanto à reprodução, nós vamos ter dois tipos. Ela pode se reproduzir de forma assexuada por brotamento. Nesse caso, deixa-me ver. É como se nascesse um brotinho aqui, ó. E quando esse brotinho ficar grandinho, ele cai e se desenvolve, certo? A gente já falou sobre isso em sala de aula. Quando a gente falou, então tem uma ideia assim, já pensou? Nasce uma espinha no teu ombro e essa espinha cresce, vira um mini você. E aí, dependendo do tamanho, ele cai e vira um mini você andando por aí. Brotamento. A gente não se reproduz por brotamento. Calma. Mas os poríferos se reproduzem. Eles também têm uma reprodução por regeneração. Ou seja, se eu cortar esse pedaço aqui do porífero e retirar, ele vai sair boiando por aí. Onde ele se fixar, ele vai formar um novo porífero. E esse porífero vai regenerar esse pedaço. Interessante, né? Devia ser bom, mas a gente não deixa o bichinho ir pro lugar para ficar brotando. Eles são os filtradores dos mares, são imprescindíveis para o equilíbrio ecológico marinho e de água doce. Ele também pode se reproduzir de forma sexuada. Quando ele se reproduz de forma sexuada, os amebócitos formam o espermatozoide, vem para o átrio, os coanócitos não estão mexendo a água, vão cuspir a água pelo ósculo, lá vai o espermatozoide. Quando ele entrar numa esponja, ele vai fecundar essa esponja e essa esponja vai criar uma nova esponjinha, igual como se fosse o brotamento. A reprodução vai criar uma larvinha. E aí, dessa larva,
ele sai e se reproduz. A reprodução sexuada, ela vai acontecer com fecundação interna. Por quê? O espermatozoide vai até o corpo da outra esponja procurar o óvulo, tá? E o desenvolvimento é indireto. Por quê? Porque ela vai desenvolver uma larva. E essa larva é que vai dar origem à nova esponja. Então, ó, vimos que os poríferos têm como principal característica ter o corpo coberto por poros. Ele apresenta uma abertura só, que é o ósculo, uma estrutura interna chamada átrio. Suas células são especiais. Nós temos os pinacócitos, que são achatados e cobrem do lado de fora. Os coanócitos, que são flagelados e cobrem o lado de dentro. As espículas, que são estreladas. E os amebócitos, que vão gerar o espermatozoide. São todas aquáticas, fixadas em algum local, capturam o seu alimento diretamente da água, célula por célula, e capturam o gás oxigênio também diretamente da água, célula por célula. A sua reprodução pode ser assexuada, por brotamento, ou sexuada, quando ela libera os espermatozoides na água e eles entram numa nova esponja, fecundam a nova esponja, por isso fecundação interna, e gera uma larva que vai dar origem a uma nova esponja, por isso desenvolvimento indireto, ok? Esse é o nosso primeiro filho. Tem palavras estranhas? Tem. Quanto mais você fizer a leitura desse material, mais fácil vai começar a aparecer para você. Hoje a gente desbloqueia a atividade da página 334, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula. Beijo, meus amores!